se busca não é a punição a todo custo daquele que eventualmente venha a cometer um ilícito penal. Absolutamente. O que se busca é uma excelência na prestação jurisdicional. Ou seja, não se punir a todo custo, mas quando se faz necessário punir, punir-se com excelência. Hoje eu pretendo falar com os senhores acerca do erro em direito penal. De como o erro em direito penal, previsto no artigo 20 do Código Penal, tem uma importância tremenda nessa prestação jurisdicional a que se pretende o direito penal. Mencionando alguns casos concretos, circunstâncias rotineiras na vida do policial militar, que é o foco do nosso trabalho. O erro em direito penal está presente no artigo 20 do Código Penal. E nos interessa, basicamente, dois tipos de erro em direito penal. O erro vencível e o erro invencível. Quando tratamos de um erro invencível, tratamos daquele tipo de erro em direito penal que não pode ser superado pelo agente, não circunstâncias dentro daquele tipo penal que fazem com que o agente desconheça a natureza do ilícito que está cometendo. E caçador, esse é o exemplo mais clássico, que ao ouvir um barulho no arbusto, pensando tratar-se de um animal bravio, pensando tratar-se de uma onça, faz uso de sua arma e atira. E acaba alvejando uma pessoa, desconhecendo as circunstâncias de se tratar, naquele caso, uma pessoa. Esse é um erro de tipo invencível. Então, não existe neste caso o dolo. O ilícito penal praticado por aquele agente, ele é plenamente excusável. Entretanto, quando falamos do erro em tipo penal vencível, é aquele cujas circunstâncias envolvidas entre o agente e a prática delitual demandam um aspecto que poderia ser compreendido ou pelo menos poderia ser mensurado pelo agente público, pelo agente que perpetra, pelo agente que comete o ilícito penal. Um exemplo que acontece demais dentro da caserna é o policial militar de folga ou policial militar em atividade, no patrulhamento ordinário, faz uso da sua arma de fogo pensando tratar-se de uma situação em que ele ou as pessoas que estão ao redor estão em risco. Ele atira em uma pessoa, pensando estar aquela pessoa armada, pensando aquela pessoa ser um criminoso e acaba o atingindo. Nós temos o erro em direito penal na sua modalidade vencível. As circunstâncias levariam aquele agente público a crer, a entender, que aquela atitude não poderia ter sido tomada. Entretanto, o agente não desejou o resultado. Neste caso, as circunstâncias do artigo 20 do Código Penal não excluem a tipicidade do crime. Elas influem na sua culpabilidade. No nosso entender, o crime praticado por aquela pessoa, praticado por aquele agente público, é um crime necessariamente culposo. Isso tem uma importância tremenda. No caso do delito de homicídio, previsto no artigo 121 do Código Penal, essa diferença do artigo 20 entre o erro de tipo vencível e invencível demanda um tribunal de júri. Nós entendemos que o erro em direito penal deve ser compreendido com a máxima cautela, aplicando-se, em casos concretos, a benefício dos agentes que, não por dolo, não por vontade própria, praticaram aquele tipo de delito. Isso implica necessariamente evitar que se puna um inocente, aquele que necessariamente não merece ser punido daquela forma.